Qualquer dúvida, no meio da apresentação, se eu não deixei algo claro, vocês podem estar me falando, tá? Se surgir alguma dúvida fora da aula também, se eu conseguir estar respondendo para vocês, vou estar fazendo isso de bom coração. Deixa eu ocultar isso daqui. Só me deem um feedback para ver se estão vendo certinho a tela aí inteira. Tá perfeito, Paulo. Tudo Beleza, certo, João? Paulo, tá ótimo. Bom, então vamos começar a aula de hoje. Primeiro a gente precisa entender o que é zoologia. Antes da gente aprender qualquer coisa, seja na área da biologia, na área da história, na área da geografia, a gente precisa entender com o que a gente vai trabalhar. No caso, o nome zoologia, a gente pega todos os aspectos, todos os atributos que esse nome tem. Zoologia, o zoo vem de animal e logia significa estudo. E é a ciência que estuda o reino animal, ou o reino animalia, ou o reino metazoa. Vai depender muito de como cada autor vai abordar esse nome, tá? Ou como vai aparecer numa prova. Às vezes no Enem pode aparecer de um jeito, na prova da Unesp pode aparecer outro. Enfim, pode variar de estado também, certo? Bom, vamos para as características principais. São seres eucariontes, sem nenhuma exceção, ok? Ou seja, se vocês lembram da aula daqueles 5 reinos, vão entender a diferença de procariontes e eucariontes. Que procariontes vem de pró, que significa primeiro, que é aquelas células mais simples. E os eucariontes são as células que já possuem organelas, certo? Mas em nenhum momento a gente pode dizer que uma célula é mais evoluída que a outra. Isso não existe. Tanto para animais quanto para célula, para tudo, ok? O próximo ponto é que eles são seres multicelulares, ou pluricelulares também, ok? Vai variar de autor para autor, de prova para prova, então é interessante vocês estarem sabendo esses dois nomes mesmo. A maioria são, a maioria não, todos são heterótrofos por ingestão. Alguém pediu para entrar? Só deixa eu... Aí. Boa noite. Bom, como eu estava dizendo, eles são heterotróficos, certo? Eles precisam de um alimento, buscar o alimento e ingeri-lo, certo? Que é no caso dos animais, por ingestão. Os fungos, que é o reino fungi, eles também são heterotróficos. Só que a forma com que eles se alimentam não é por ingestão, e sim por absorção, certo? Como que isso ocorre? Uma curiosidade. Ele joga a sua enzima no meio que ele está inserido e deixa rolar lá, a digestão extracorpórea, deixa rolar lá. Depois que as enzimas fizerem a digestão, ele vai lá e absorve todo aquele nutriente. Tranquilo? A mesma coisa para os aracnídeos, né, do filo das artrópodas, que quando vem um inseto e fica na teia deles, eles enrolam, prendem ali o inseto, mas eles não vão lá e comem pedaço por pedaço, certo? Eles penetram uma enzima dentro dos insetos e lá ocorre a digestão, eles ficam por um tempo ali, para depois sugar todos aqueles nutrientes. Não me parece muito apetitoso, certo? Então, se a gente vê naqueles filmes de ficção, de aranhas gigantes comendo seres humanos, pegando com a mandíbula super desenvolvida, comendo carro, tudo, aquilo fica só na ficção, ok? Uma característica muito importante também é que no período embrionário, todos possuem a fase de bástula. A bástula é uma fase que ocorre dentro do período embrionário, ok? E bástula significa broto, e também pode ser atribuído a ele como uma esfera oca. Mas por que essa esfera é oca? Para ele, porque nessa fase do período embrionário, ele precisa de um melhor fluxo de água,
ok? Uma coisa que cai bastante, principalmente no Enem, é que tipo de reserva os animais utilizam, que é a reserva de glicogênio, não é mesmo? Os polissacarídeos, aquelas cadeias gigantes de açúcares. Por exemplo, aquele pão que você come de manhã, aquele pão delicioso com queijo, certo? Depois, o pão, ele vai se tornar um polissacarídeo, ele vai ficar armazenado dentro dos seus músculos, né? Que dá aquela gordurinha a mais que a maioria de nós não gostamos muito, ok? Diferente das plantas, que é o estoque de energia deles, né? A reserva é o amido. Se a gente pegar a batata, por exemplo, que é um tubérculo, se a gente cortar ele no meio e ver aquele negócio branco, né, aquela massa branca, aquilo é puro amido, ok? Aqui está o esqueminha que eu falei para vocês, eu já vou explicar ele, ok? Uma outra característica é a glástula, gástrula, é um trava-língua. É uma outra fase do período embrionário, ela está bem aqui, ok? Essa fase ela é muito importante porque ela dá origem aos folhetos embrionários. O que são os folhetos embrionários? Eles são ele é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, ok? Ele está bem aqui, ó. Não sei se dá para acompanhar com o mouse. Esses folhetos, futuramente, vai constituir o nosso corpo, todos os nossos tecidos, ok? E eu já vou explicar no próximo slide a função de cada um e o que cada um gera. Em alguns animais, e temos também a presença de celoma, certo? O celoma é uma cavidade muito importante porque ele vai abrigar os nossos órgãos de uma forma que eles fiquem totalmente encaixados, tá? E ele, de alguns animais, parte da mesoderme, ok? Nosso corpo é feito por 2 pulmões, um coração, e todos eles precisam de uma cavidade. Essa cavidade chama-se celoma. E esse celoma parte da mesoderme, que é uma camada que foi feita através da gástrula, que deu origem aos folhetos embrionários. Um deles é a mesoderme. Os outros são endoderme e ectoderme, que eu já vou explicar no próximo slide o que é, tá? E como na biologia, tudo tem a sua exceção. O único animal que não possui essa fase de gástrula são os poríferos, certo? As esponjas do mar. O Bob Esponja não possui tecido verdadeiro. Ele não possui esses folhetos embrionários. Tranquilo? É uma exceção que vale a pena, às vezes, cair numa pegadinha de alguma questão, numa dissertação, é muito interessante estar colocando. Bom, aqui o esqueminha é o seguinte, aqui está o zigoto, né, após ele ser fecundado, tudo, e com o passar do tempo ele vai se dividir. Ele se dividiu em 2 e deu origem a 2 novas células, tranquilo? Depois ele se dividiu em 4, e depois se dividiu em 8, até que chega um ponto, que é esse ponto aqui, que chama-se mórula. Mórula, se vocês chegaram a ver a apostila de Biologia B, sobre embriologia, que nós enviamos hoje para vocês, eu deixei destacado lá que mórula significa amora, vem do grego, se eu não me engano, tenho quase certeza que vem do grego. Pelo formato, pela morfologia, pareceu uma amora mesmo. Aí temos a bláscula, que eu comentei, não é? Ele tem essa cavidade que é para ter um grande fluxo de água, porque nesse período ele precisa de hidratação. Aqui temos a pré-gástrula, certo? Que ele começa a invaginação aqui do intestino primitivo, que eu vou explicar o que ele é mais para frente, tá? E a invaginação, para quem não sabe, é o processo de um determinado ponto, ele entra para dentro, aqui como vocês podem ver, está entrando para dentro essa borda, e vai até a extremidade, tá? Não sei se ficou muito claro aqui, na minha explicação, mas no desenho, basicamente é isso aqui, ocorre uma invaginação. Essa camada aqui, ela se volta para dentro, ok? E aqui, que a partir da gástrula, que vai dar origem, novamente, aos 3 folhetos embrionários. Quais são eles? Endoderme, mesoderme
e ectoderme, que a gente vai ver agora. Deixa eu tomar uma aguinha, minha boca tá seca. Até aí alguma dúvida, pessoal? Podem falar, não precisa ser tímidos. Bom, então vamos lá. Primeiro, a ectoderme, um folheto germinativo. O que ele gera em animais que possuem essa camada? Por exemplo, do resultado da ectoderme é originar a epiderme, além de outras funções. O que é a epiderme? A epiderme é a parte da nossa pele, a parte mais superior da nossa pele, certo? Temos também a mesoderme. Ah, eu não expliquei. Ectoderme significa camada para fora. O ecto significa para fora. Beleza? Meso vem de meio, ou seja, aquela camada que fica no meio. Eu vou explicar melhor nesse esqueminha aqui, talvez fique mais claro. A mesoderme é a camada que dá origem, por exemplo, ao esqueleto, ao músculo. Tranquilo? E temos a última camada, que é a camada endoderme, certo? Que ela origina o revestimento, por exemplo, de aparelhos respiratórios. Mas ela acaba revestindo quase tudo. Então, aqui no nosso esqueminha, a gente pode ver que essa parte mais extrema aqui, essa mais extremidade, é a ectoderme, é a parte que fica mais para fora, ok? Ela pode gerar a epiderme, como eu expliquei ali, que é a nossa pele, né? E o sistema nervoso também, sabe? Se você faz isso aqui e você sente, é o seu sistema nervoso que está transmitindo para o seu cérebro. Partiu tudo da ectoderme. Tranquilo? Temos também a mesoderme, parte do meio, meso. A mesoderme, como eu disse, dá origem ao sistema muscular, sistema esquelético, sistema cardiovascular, ok? E ele é destacado por essa região em vermelho aqui. E temos a endoderme. Endoderme é a camada mais interior, ok? Endo, para dentro. Endoparasita, parasitas que ficam dentro da gente. Você percebe que quando você aprende uma palavra, o significado de uma palavra, você consegue associar várias outras, certo? E aqui forma-se o tubo digestório, por exemplo, as glândulas salivares que auxiliam na digestão, certo? Essas basicamente são as 3 camadas, tá? E esse daqui é um orifício chamado arquêntero, certo? Também conhecido como intestino primitivo. Eu vou explicar mais para frente, acredito que no próximo slide, a função dele, ok? Bom, como eu disse, em alguns animais, na maioria dos animais, eles precisam de celoma para que os órgãos fiquem bem alocados ali, não é? E esse celoma pode surgir de 2 maneiras. A partir do arquêntero, que é o intestino primitivo. Eu espero que vocês consigam ver o mouse, ele é um pouquinho branco, talvez confunda com a imagem. Esse aqui é o arquêntero, essa camada aqui, essa fissura aqui, tá? Esse buraco, chamado de arquêntero. O celoma pode partir em alguns animais disso daqui. E animais que o celoma é proveniente do arquêntero ou do intestino primitivo, são chamados de animais enterocelomados. É muito importante anotar isso, porque isso é um tipo de classificação. Tranquilo? Em outros, o celoma surge por divisão, através da mesoderme, que é essa camada aqui, ok? E divisão, na biologia, a gente chama de esquizo. Tudo que vier na biologia, escrito em, sei lá, algum livro da biologia, alguma questão sobre biologia, e estiver esquizo, significa divisão, porque ocorreu uma divisão para surgir o celoma. E esses animais que ocorrem nesse processo são chamados de esquizocelomados. Tranquilo até aqui? A nível de curiosidade, esse desenho aqui é como se a gente pegasse essa imagem, tá? Essa imagem aqui, o zigoto já desenvolvido, ali, começando a sua gestação, começando
nas semanas, né? Eu não sei com certeza qual semana é, e como se a gente fizesse um corte longitudinal nele, tá? Um corte horizontal nele. A gente está vendo ele cortado desta maneira aqui. Por isso que aparece tudo certinho aqui. Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre uma outra camada, que é o blastóporo. O blastóporo é uma abertura no embrião no estágio da glástula, que nós vimos aqui, certo? A glástula, ela vai dar origem aos 3 folhetos embrionários. Então, nessa mesma fase, o blastóporo, que é essa abertura no embrião, ele vai dar origem a 2 coisas. Pode ser a boca ou pode ser o ânus. Isso vai depender de animal para animal. Tranquilo? Aqui está o blastóporo, certo? Essa camada. E depois, quando ele sofre as suas mutações, ele pode se formar na boca e depois o ânus. Ou imagine essa imagem aqui de ponta cabeça. Primeiro o ânus, para depois a boca. Me dá um exemplo de um animal que a boca vem antes do ânus. Os vermes. E como são classificados esses animais? Que a boca surge primeiro que o ânus. Protostômios. Anotem também. Na questão do blastóporo, que é essa fissura, ele proporciona 2 coisas. A boca e o ânus. Animais que surgem a boca primeiro para depois o ânus são chamados de protostômios. Um exemplo, os vermes. Tá, mas no caso contrário, surge primeiro o ânus, para depois a boca. São chamados de deuterostômios. Nós humanos, por exemplo, primeiro surge o ânus, para depois a boca. E a nível de curiosidade, o primeiro orifício que aparece, ele vai ser menor do que o segundo. A gente pode perceber isso pela nossa anatomia, não é mesmo? Tomar mais uma aguinha? Se ficou alguma dúvida, pessoal, ou se eu não expliquei direito, por favor, vocês podem estar falando, tá? Alguma curiosidade sobre o desenho também? Bom, vamos para o próximo slide. Agora as características dos folhetos, os folhetos embrionários, não é mesmo? Quais são eles mesmo? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Anotem isso também. Porque na minha época, no ensino médio, meu professor falava isso direto. E eu falei, não vou anotar, eu vou sempre lembrar disso. Chegou para mim fazer minha primeira prova do Enem, eu não sabia o que era folheto embrionário, pelo fato de eu não ter anotado. Então, se você colocar um post-it aí ou do lado, fazer uma anotaçãozinha, eu acho muito válido, tá? Pode auxiliar nos estudos. É um método de estudar também. Estudar por anotações. Bom, a questão dos folhetos. Existem 3 tipos de seres. Os seres ablásticos, os seres diblásticos e os seres triblásticos, certo? Possuímos 3 folhetos. Seres triblásticos. Vamos começar por eles? Os seres triblásticos são aqueles que possuem todos os folhetos embrionários. Vou repetir de novo. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Tranquilo? Que é o caso de nós humanos. Nós possuímos esses 3 folhetos no período embrionário. Tranquilo? Agora os diblásticos. Os diblásticos possuem 2, porque vem de di. Di está relacionado a 2. Tranquilo? E triblástico, de 3. É um nome bem sugestivo, então fica fácil da compreensão. Agora, os ablásticos, eles não possuem nenhum tipo de folheto embrionário? Exatamente, eles não possuem nenhum tipo, nem ectoderme, nem endoderme e nem mesoderme. Por sua vez, eles não possuem nenhum tipo de tecido verdadeiro, ok? Eles não possuem folhetos embrionários, certo? E dá um exemplo. Os poríferos. A esponja, o Bob Esponja que eu falei para vocês no início da aula, que eles não possuem tecidos verdadeiros, tá? Um exemplo do diplásticos, que são os quinidários. Por exemplo, as estrelas do mar, se eu não estou enganado.
E os triblásticos, como eu dei exemplo, para nós mesmos, ok? Até aí tudo bem? É um pouquinho difícil, é muito nome, é tri, di, blástico, é muita coisa. Se tiver tudo bem, a gente continua. Bom, vamos continuar falando do celoma novamente, né? Que é aquela fissura que vai abrigar os órgãos. É muito importante falar sobre ele, porque se ele nascer com um defeitinho sequer, o nosso coração não consegue bombear tanto sangue assim, porque ele não vai ter o espaço suficiente. Ou se ele for muito grande, esse celoma, essa fissura, o nosso coração não vai ficar tão fixo. Então tem que ser algo muito definitivo para a vida, não é mesmo? E só ressaltando mais uma vez, celoma é uma cavidade que futuramente vai abrigar os órgãos, ok? Ele é produzido no período embrionário. Aí temos os 3 tipos, uma outra classificação. Biologia adora classificação, nós adoramos classificar as coisas, certo? Que é para ter um tipo de controle, para a gente saber de tudo, basicamente, certo? Biologia, basicamente, você começa com o básico, que é a classificação. Se você classifica e entende certos animais, já é meio caminho dado, certo? Então, temos 3 tipos de animais na questão do celoma. Os acelomados, os pseudocelomados e os celomados. Eu acredito que no ablástico eu não expliquei o que significa o A na biologia. A na biologia significa não. Vou dar um exemplo. Um produto de proteção solar, por exemplo, de um filtro solar. Na embalagem está escrito atóxico. Ou seja, ele não é tóxico, certo? Então o A, em qualquer termo biológico, ele vai significar não. Aqui nós temos os seres acelomados. Aqueles não possuem a cavidade do celoma, certo? Que são no caso dos plateumintos. Eles possuem os 3 folhetos e tubo digestório, certo? No período embrionário. Mas eles não possuem essa cavidade chamada celoma. Eu tenho um desenho que vai simplificar melhor para vocês, tá? Temos acelomados. Não possuem celomas. O A significa não. Tranquilo? Temos também os pseudocelomados. O que é pseudo? Vocês já ouviram falar e talvez já devam saber. Pseudo é algo que é falso, é algo que não é verdade. Tranquilo? Então, no caso dos pseudocelomados, eles possuem uma cavidade que não é um celoma verdadeiro. Não é considerado um celoma. Tranquilo? Que é no caso dos nemateumintos. E temos também os celomados, que o pré-requisito para ser um ser celomado é que essa cavidade, esse celoma, seja completamente revestido pela mesoderme. Por isso que apenas seres triblásticos entram nessa classificação de celoma. Ok? Voltando, os seres celomados possuem o celoma verdadeiro, tá? E é totalmente revestida pela mesoderme. E começa pelo filo dos anelídeos. Ao decorrer da aula eu vou estar mostrando os 9 filos para vocês, tá bom? E falando sobre a importância de cada um, como eles podem aparecer no Enem também, ou em outros vestibulares, ok? Bom, aqui está o nosso desenho. Peguei na internet. Não fui eu que fiz, eu não tenho essa habilidade para fazer. Bom, aqui tem uma legendinha do lado, tá? Em azul é o folheto ectoderme, é o folheto embrionário chamado ectoderme, que a gente já falou, a gente já viu as funções dele. Em vermelho está a mesoderme, ok? E amarelo a endoderme. Esse primeiro aqui, reparem antes que todos têm tubo digestório, tranquilo? Todos têm essa cavidade durante o período embrionário, tanto acelomados quanto pseudocelomados e os celomados. Aqui você pode ver que ele não possui celoma, certo? Ele possui apenas a camada endoderme, retomando mais uma vez, endo é aquela parte mais inferior
a parte que está mais dentro. Olha, repara aqui como é que está nessa exemplificação. Vamos supor que isso aqui é uma célula redonda, né? Em amarelo é a endoderme. Em vermelho, nós temos a presença da mesoderme. Meso vem de meio. E ela está bem no meio, ela está entre a endoderme e a ectoderme. E na parte mais superior aqui temos a ectoderme, mas não temos celoma. Já nos pseudocelomados, o falso celoma, nós possuímos aqui a classificação dos pseudocelomados. Eles possuem um celoma, que é falso, não vale, ok? Eles são revestidos por mesoderme, porém não é um celoma de verdade. Ok? Os biólogos classificam dessa maneira. Aqui podemos observar também a presença de endoderme, a mesoderme aqui no meio, né? E a ectoderme. Já os celomados, já ficou bem fácil da gente entender, né? Aqui, essa parte aqui em branco é o celoma, é a cavidade que vai abrigar os órgãos, todos e qualquer órgãos do nosso corpo, assim como do corpo de outro animal, ok? Aqui está presente a endoderme, a parte mais inferior, aqui a mesoderme, né, em vermelho, dá para a gente estar acompanhando pela legendinha aqui, e temos também a ectoderme. Reparem que eu falei, para ser considerado um ser celomado, precisa do quê? O celoma estar completamente revestido em volta pela mesoderme. É um tipo de classificação. Tranquilo? Anotem aí que é muito nome, é muita coisa, ok? Bom, vamos seguir. Alguma dúvida tá aqui, pessoal? Me deem um feedback que vocês estão muito quietos, aí eu tenho medo de tipo, ter caído na internet ou algo do tipo, por isso que eu tô conferindo aqui. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá saindo, gente? Tá sim, Paulo, tá ótimo. Beleza. Até aqui tudo bem? Tudo. Certo. Agora nós vamos falar sobre a simetria dos animais, ok? Bom, o que é simetria? São duas partes ou mais que a gente observa através de um ou mais cortes. Ficou um pouco confuso, não é mesmo? Mas a gente vai explicar isso depois com desenhos, tá? Mas basicamente vamos pegar isso aqui. Eu tenho minha mão direita, ok? Ela está aberta. E eu tenho também minha mão esquerda. A minha mão direita, ela é igual à minha mão esquerda? Não. Ela é simétrica. Ela é 100% simétrica com a minha outra mão. Por que ela não é igual? Porque o meu polegar esquerdo, por exemplo, meu polegar direito está apontando para a esquerda. Talvez por causa do vídeo e efeito espelho vocês estejam vendo ao contrário, tá? Mas a ideia é essa. E minha mão esquerda, meu polegar, aponta para o lado direito. Então eles não são duas partes iguais. Mas se eu juntar elas e dividir, são duas partes simétricas. Tranquilo? Aí que entra nos tipos de corte. Temos o corte radial, que quando possui 5 cortes. Geralmente são para seres esféricos, seres que são pentarradiais, tá? Temos o corte bilateral, certo? Que é aqui na vertical, ok? E temos os seres assimétricos, que não existe corte nenhum que faça eles terem partes iguais. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é um ser radial. Para nós obtermos a simetria dessa estrela do mar, precisamos desses 5 cortes. Tranquilo? É assim que é classificado a simetria da estrela do mar. Agora, se nós pegarmos o bilateral, pegarmos nós humanos, não importa a idade, tá? Se a gente cortar no meio aqui, bilateral, e dividir em 2 partes, não vai ficar simétrico.
não é verdade? Porque embaixo eu vou ter as pernas e em cima eu vou ter a cabeça. Então a gente faz o corte nessa proporção aqui, certo? Para ter duas partes iguais. Por isso que somos seres bilaterais. Tranquilo? E tem também o caso das esponjas, que são assimétricos. O que eu disse anteriormente é que A é não. E simétricos, a própria palavra diz, são não simétricos. O exemplo que eu peguei aqui foram as esponjas do mar, tá? Que não importa quantos cortes você faça nela, ela não vai obter nenhum tipo de simetria. Tranquilo? Ai, boca seca. Acabei de comer. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar nos 9 filos que são estudados no ensino médio, tá? Esse CG é a minha abreviação para características gerais, tá? Que basicamente é o que cai nos vestibulares, é o que você vai usar muitas vezes numa redação como um exemplo, tá? E vamos começar pelos primeiros, né? Os poríferos, as esponjas do mar. Qual que é a função dela? Quais são as curiosidades dos poríferos, das esponjas do mar? Aonde tem poríferos, aonde tem esponja do mar, eles são ótimos bioindicadores de qualidade da água, certo? O que são bioindicadores? Vou utilizar um exemplo, que eu espero que vocês entendam. Se não entender, por favor, pode estar falando, tá? Que eu vou tentar procurar um outro exemplo. Vamos supor que você é uma esponja do mar, certo? Você está lá, paradinha. Aí você prefere ficar numa água. É mais saudável para você ficar numa água suja ou numa água limpa? Todas essas esponjas do mar, quanto mais abundância dela, mais limpa é a água. Porque o recurso disponível para ela é bom. Agora, se eu for num ambiente aquático e não encontrar muita esponja do mar, é porque a água já está comprometida, tá? Então, isso são bioindicadores, ok? Bioindicadores, bio significa vida. Então, se ali há vida, ela indica que a condição é boa, tá? Eu acredito que existe só um ramo na biologia que procura estar preservando esses bioindicadores, sabe, para utilizar para estudo de impacto, estudo, por exemplo, vamos pegar o exemplo das esponjas. De 1920 até 2020, durante 100 anos, o quanto variou de esponjas, da quantidade de esponjas nesse ambiente aquático. Eles podem fazer essa proporção, sabe? É muito interessante. Eu gosto muito dessas viagens. O segundo são os quinidários. Os quinidários são basicamente as águas-vivas, certo? Se vocês já foram para a praia e já tomaram uma substância que queima assim dessas águas-vivas, essa substância é uma substância urticante para uma autodefesa, certo? Para os quinidários, liberar essa substância requer muita energia, certo? Então, eles fazem isso apenas no momento de puro estresse, certo? Por exemplo, na praia, meu professor de ensino médio, contava que uma vez ele chegou a pisar numa água-viva e ela expeliu toda aquela substância urticante nele, né? E acabou com toda a viagem dele, com certeza, certo? E energia na natureza, nunca se esqueçam disso, é muito caro, certo? Por isso que quando tá frio a gente prefere ficar mais acolhidinho, comer mais, porque no frio a gente gasta mais energia para termorregular o nosso corpo. Então, isso é um instinto primitivo dentro da gente. E os animais, eles não expelem essa substância sem um estresse muito grande, certo? Porque isso tem toda uma demanda de energia. Ele não sabe quando vai conseguir seu próximo alimento. Tranquilo? Os terceiros, que são os plateumintos. Plateumintos, se eu não me engano, eu tenho 99% de certeza, eu não conferi, mas me veio a cabeça agora. Significa vermes achatados, tá? Um exemplo deles é a solitária. A solitária é aquele negócio lindo, de 6 metros, que pode ficar alocado no seu intestino delgado.
tá? A solitária, ela cai muito no Enem, ela tem aproximadamente 6 metros, e ela leva esse nome porque ela literalmente fica sozinha ali no seu intestino delgado, tá? Não é todo mundo que tem, tá? É uma forma de contaminação. Geralmente, se eu não me engano, é por carne ou se você pisar em fezes contaminadas. Tipo carne de porco mal cozida. Se você vai num rio, quem não gosta de um rio, você pisa num cocô de alguma coisa ali, de uma vaca, de um cavalo que esteja contaminado, você pode pisar, entrar pela sua unha e você está infectado. Por isso que é sempre bom tomar um cuidado. Tranquilo? E nunca vai ter duas solitárias no seu intestino delgado, tá? Até porque seria contraditório com o nome. A solitária, ela fica justamente ali, ela percebe quando tem outra, ela já tenta acabar com ela pela questão de recurso. Porque, como eu disse, recurso na natureza, energia, é algo muito raro e muito escasso, certo? E muito, muito caro. Tranquilo? O quarto são os nemateumintes, que são as lombrigas. São quase os plateumintes, né? As lombrigas são os endoparasitas. Geralmente cai na prova algum texto que os parasitas podem viver dentro do nosso corpo, tá? Mas elas não chegam a ter 6 metros, não. Elas chegam de 15 a 30 centímetros, algumas espécies 40 centímetros, tá? São endoparasita. Endo, o que significa mesmo? Dentro. Ok? Lembra da endoderme. E uma curiosidade muito interessante também é que os nemateumintes foram os primeiros a conseguir a cavidade do celoma. Tranquilo? Na questão de filo. Nós estamos falando de filo aqui, dos 9 filos do ensino médio, que a gente aprende. Temos também os... Opa! Cliquei sem querer, desculpa. Temos também os moluscos, certo? Um exemplo de molusco é o caramujo, certo? Eles também são bons bioindicadores de qualidade da água, porque alguns são filtradores, tá? E tem um caso muito interessante que eu trabalhei no passado no trabalho da faculdade, né? Da integradora, que eu pesquisei muito sobre ele, que é o caramujo africano, a Chatila fulica, se eu não me engano, é o nome científico dele, certo? Vou dar uma breve resumida, que ele aparece muito no Enem também, ok? Mas o caramujo africano, ele não é uma espécie endêmica do Brasil. Ele não é uma espécie pertencente do Brasil. Ele veio da África, assim como sugere o nome, tá? E por que ele veio para cá? Ele veio nadando? Ele veio por caravelas, por barcos? Não. Em alguns países, não sei se vocês sabem, até aqui no Brasil, talvez, as pessoas têm o costume de restaurantes chiques, que você paga pratos de 90 a 100 reais, de comer caramujo, de comer escargot, é o nome, tá? E esse caramujo, ele veio para o Brasil como uma forma de introduzir na alimentação. Porém, o pessoal não gostou muito aqui no Brasil do gosto dele, não gostou muito da aparência e dava muito trabalho para ser preparado. E, resultado, todos os restaurantes perceberam que isso ia dar prejuízo e liberou os caramujos na natureza do Brasil. Porém, esse animal não é do Brasil, ele é da África. Ou seja, ele não tem nenhum predador aqui no Brasil, nenhuma espécie endêmica consegue acabar com ele. Ele se torna uma praga, certo? Além de ser uma praga, ele se torna um animal, uma espécie invasora, exótica. Esse é o termo, tá? No caso do caramujo africano, existem vários outros exemplos. Além disso tudo, ele é vetor de doença. O vetor é aquele que carrega a doença, tá? Não me empolguei no molusco, mas vou me empolgar mais no anelídeo ainda. Depois, acho que o sexto são os anelídeos, que são as minhocas, são aqueles seres vivos, aqueles animais com formais de anéis, anelídeos. E eu destaquei muito bem eles aqui, porque eles são muito importantes. Vocês não fazem ideia. Se aparecer em algum texto de algum vestibular que vocês vão prestar, se vocês conseguirem encaixar isso na redação, se a redação tiver a ver,
Se vocês, em alguma segunda fase de uma prova, como por exemplo da Unesp, alguma prova sei lá, de outro estado que vocês forem estar prestando futuramente, vocês podem estar usando todos esses argumentos aqui, vocês podem estar anotando e aprendendo com eles. Por que eles são muito importantes? Primeiro ponto, eles defecam o seu próprio peso. Vocês têm ideia do que é defecar seu próprio peso todos os dias? Vamos supor que vocês aí, alunos e alunas, pesam em média de 50 a 70 quilos. Imagina você soltar tudo isso de excremento, certo? O nosso excremento, ele possui propriedades orgânicas. Ele serve como adubo, assim como o esterco de vaca, assim como a maioria dos estercos, certo? Os anelídeos, principalmente a minhoca, ela possui uma papa e uma moela que ele umedece a terra e passa todos pelo seu trato. E ele solta seu mesmo peso, contribuindo assim para o humus do solo. Isso deixa o solo muito fertilizado, ok? E eu até então não dava muito valor para as minhocas, para anelídeos, até entender a importância dela. E não para por aí. Além de contribuir para o humus da floresta, ele é um ser que fica abaixo do solo. Não tão abaixo, mas ele fica abaixo. E para ele se locomover, ele precisa abrir caminhos. Esses caminhos formam como se fossem alguns túneis, por assim dizer, podemos chamar de túneis, mini túneis, que além de fornecer a passagem de oxigênio para a oxigenação do solo, quando chove, ocorre uma drenagem muito mais eficiente, certo? Então, por exemplo, se nós tivermos dois ambientes, um solo com plantação e que não possui minhoca nas suas redondezas ou anelídeos, e um solo que possui os anelídeos, quando chove, a chance de destruir a plantação que não possui os anelídeos, as minhocas no solo, é muito maior, porque a água não vai drenar, ela não tem buracos, ela não tem nada ali, e vai destruir toda a plantação. Isso acontece muito no agronegócio, certo? E quando os anelídeos, quando possuem anelídeos, esses que a gente usa para pescar, por exemplo, drena a água, certo? Então não vai tudo aquele torrencial de chuva, tudo e quebra milho, quebra soja e quebra tudo. Por isso que eles são muito importantes. Os próximos são os artrópodes, né? Os insetos. E eles têm uma curiosidade muito interessante. Eles foram os primeiros animais a se adaptar definitivamente ao ambiente terrestre, sem depender 100% sem depender nenhum por cento da água, certo? Diferente dos cordados, tá? Que foram os primeiros vertebrados a se adaptar à vida na Terra, tá? Os equinodermos, que é o caso da estrela do mar, por exemplo, né? E eu tenho outra história para contar para vocês também sobre equinodermos, e envolve restaurante também, né? Vocês podem perceber que eu sou muito fã de comida e curiosidades culinárias. Mas, dado um restaurante, o cara gostava de... O cara não, o chefe, né? Vamos falar chefe, porque tem que chamar de chefe. O chefe de cozinha, ele adorava servir ostras, certo? No seu cardápio, era a pegada do restaurante, era servir ostras. Porém, esses equinodermos, essa estrela do mar, comia as ostras. E começou a dar prejuízo para o restaurante. E o que ele pensou? Se eu acabar com as estrelas do mar, se eu matar elas, vai sobrar mais ostra. Porque elas estão comendo as minhas ostras, o preço da ostra subiu e a quantidade abaixou. Eu estou tendo prejuízo. Vou chamar meia dúzia de gato pingado por aí, vamos caçar esses equinodermos, essas estrelas do mar. Só que esse chefe de cozinha faltou na aula de biologia. Talvez no dia mais importante para a carreira dele. Ele esqueceu de aprender, ou talvez não teve a oportunidade, de que as estrelas do mar têm uma propriedade, que quando ela é cortada no meio, ela vai se dividir em dois. Porém,
ela tem a capacidade de regeneração. Ou seja, ao invés de acabar com o problema dele, ele multiplicou o problema dele. E se ele fosse fazer isso de novo, ele aumentaria 4 vezes mais as estrelas do mar. O final da história eu não sei como desenvolveu, mas só sei que ele acabou saindo no prejuízo, por falta na aula de biologia. E temos os cordados, né? Que é o nosso filo. São os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Somos muito importantes, temos várias funções ecológicas, tá? Para manter esse ciclo da natureza. Aqui está um pequeno desenho, um desenho. Como se fosse um cladograma, um desenho aqui dos 9 filos, né? Aqui estão os poríferos, os quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Acabamos de falar sobre eles agora, certo? Para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo agora. Vamos pegar os filos e atribuir todas as características que nós falamos em aula hoje. O porífero, ele é simplesmente o porífero. Ele é o primeiro, ele não possui tecidos verdadeiros, tá? Então, porífero, basicamente, é só um animal, podemos dizer assim, tá? Depois temos os quinidários, que são diblásticos. O que são animais diblásticos mesmo? Talvez vocês esqueceram. São animais que possuem 2 folhetos no período embrionário. Quais são eles? Ectoderme e endoderme. Eles não possuem mesoderme, tá bom? Ectoderme, para fora. Endoderme, parte mais interior. Tranquilo? Depois temos os plateumintes, que daí já são triblásticos, possuem os 3 folhetos os folhetos, né? Que são, novamente, endoderme, mesoderme e ectoderme, porém são acelomados, não possuem celoma. O que são celomas? Celoma é a cavidade que vai abrigar os órgãos futuramente, tá? E isso é tudo durante a gestação, do período ali do... esqueci o nome, germinativo. Enfim. Temos aqui já os nemátoras, que eles já são triblásticos também. A partir daqui todos os filos vão ser triblásticos. Porém, eles são os pseudocelomados. Eles possuem um pseudociloma, um falso celoma, tá? E é revestido por mesoderme, porém não é um celoma verdadeiro. Tranquilo? E a partir de moluscos, já vamos ter animais triblásticos e celomados. Isso vai servir para anelídeos, triblásticos e celomados, artrópodes, equinodermos e cordados, tá? Que nós entramos nesse filo também. Possuímos notocordas, que seriam os triblásticos e celomados também, tá? Se vocês quiserem copiar, ou eu acho que vocês já copiaram, eu espero que já tenham copiado, anotado, que basicamente vai ser isso que vai estar caindo, tá? E acredito que seja isso. Eu espero que a aula tenha sido boa, tenha sido divertida, e que vocês tenham aprendido mais, né? Entrar nessa live com um pouquinho mais de conhecimento. O que vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer coisa, vocês podem estar vindo falando comigo, pode estar perguntando agora, pode me chamar privado no WhatsApp, pode me mandar um e-mail. Tranquilo? E é isso.